Vocês estão em pé, a Bíblia, Romanos, capítulo de número 8, versículo 1 da palavra de Deus. Vamos ler esse versículo 1 do capítulo 8 de Romanos, texto bem conhecido, mas importante para nós no dia a dia. Diz assim, creio que todos estão se localizando: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso que nós vimos da palavra de Deus. É claro que nesse culto de ensino nós queremos focar um pouco sobre esse texto do capítulo 8, verso de número 1. Quem sabe em outro culto nós falamos um pouquinho mais dos outros capítulos, que é justamente a vida no Espírito ou vida na carne, no sentido da natureza pecaminosa. Mas hoje nós vamos focar um pouquinho mais sobre esse versículo que Paulo fechou. É claro que se fosse estudar o capítulo de número 7, nós ia ver que Paulo está trazendo aqui uma demonstração da situação do homem longe de Deus, longe da graça de Deus, sendo conduzido pelos desejos pecaminosos. Mas quando ele termina o capítulo de número 7, ele vai dizer: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado, ele estava dizendo. Mas ele entra no capítulo 8 dizendo: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque somente em Cristo Jesus nós podemos subjugar essa natureza, estar livre da consequência do pecado e da condenação eterna. E ele usa uma expressão que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre os privilégios de estarmos em Cristo. Os privilégios de estarmos em Cristo, porque é o que Paulo está tratando nesse texto. Os privilégios de nós estarmos em Cristo. Eu até anotei uma colocação da comentário da Bíblia, aplicação pessoal, que se nós fosse ouvir uma frase dizendo ele é inocente, se nós ouvíssemos só essa frase, ele é inocente, nós ficaríamos pensando, mas inocente. Mas se nós íssemos analisar a situação da humanidade, de cada um de nós, seria como essa anotação dessa frase: deixe ir. O que essa palavra significa se você estivesse no corredor da morte e você ouvisse essa palavra dizendo ele é inocente, deixe ir, estaria dizendo: saia do corredor da morte e está livre para a vida. E essa era a situação da humanidade, todos nós. Em si, todos nós estávamos no corredor da morte porque estávamos todos condenados, debaixo da mesma condenação do pecado. Mas é tão importante que o fato é que todo ser humano está no corredor da morte, condenado por ter repetidamente desobedecido a santa lei de Deus. Sem Jesus não teríamos esperança, mas graças a Deus Ele nos declarou inocente, ofereceu libertação do pecado e poder para agirmos conforme a sua divina vontade agora, somente por Jesus Cristo. Glória a Deus. Por isso que nós temos razões de falar dos privilégios de estarmos em Cristo Jesus. Graças a Deus. E o primeiro privilégio de nós estar em Cristo Jesus, a Bíblia, nos seus ensinamentos, vai dizer que nós estamos justificados. Nós estamos justificados. E a palavra, quando nós vamos olhar, está em Romanos 5, é um texto bem conhecido, verso 1, que o texto vai dizendo: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus. E isso só foi possível mediante, claro, o sacrifício de Jesus. Eu até anotei que em Cristo estamos justificados. O termo jurídico, justificação, é uma declaração de isenção da culpa. Porque para nós entender, o pecado é considerado como culpa. Mas tem um texto que é mais pesado ainda.
Está dizendo que o pecado é considerado como uma dívida. E uma dívida que não tem moeda que possa pagar. Uma dívida que não tem como você paga. Com valores monetários humanos ou com sacrifícios humanos. Não tem como. É uma dívida. O próprio Jesus falou na oração do ensinamento da oração do Pai Nosso, que Ele perdoa os teus devedores, para que Deus possa perdoar as tuas dívidas, ensinando. Então o pecado é uma dívida que o ser humano vai adquirindo. A tua lista, puxasse a nossa lista, como estaria? Que tamanho estaria a nossa lista, né? Aleluia. Mas graças a Deus que a nossa lista foi apagada. A nossa lista foi apagada porque o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro Imaculado, aquilo que Pedro falou que não foi com coisa corruptível, como prata, como ouro, que nós fomos comprados a nossa vã maneira de viver, mas foi com o sangue puro, inocente do Cordeiro de Deus, imaculado, sem mancha, que morreu por nós. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto Ele aqui. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Então nós somos justificados. A nossa culpa, a nossa dívida foi removida. Eu anotei mais uma frase por aí. No sentido bíblico, a justificação é o ato pelo qual o homem passa do estado de pecado para o estado da graça, se torna livre da condenação eterna e digno da vida eterna. Ele passa do estado do pecado para o estado da graça, sai da cadeira de réu e passa para a cadeira, aleluia, de livre, para a cadeira de filho de Deus. Sai da cadeira, está sentado na cadeira de réu, mas ele sai da cadeira de réu e sai com a sentença anulada, dizendo: está justificado, não tem mais culpa, porque o próprio Jesus é que sentou na cadeira que eu e você estávamos e ocupou a minha e a tua culpa. Por isso que hoje nós podemos sentar na cadeira livre como filhos de Deus e dizer que temos o privilégio de estar na presença dele, de estar em Cristo Jesus. Glória seja dado o nome do Senhor. É verdade. Paulo chegou a afirmar, Paulo afirma que como crente em Jesus estamos em uma posição altamente privilegiada. Graças a Deus. Altamente privilegiada a posição que nós estamos. É verdade. Altamente, nós podemos dizer isso. Não tem comparação. Porque nós se limitamos muitas vezes a olhar as posições das pessoas na vida profissional, posição aí social, política, muitas vezes achamos outra posição que as pessoas estão tendo. Amém? São posições que adquiriram no dia do esforço, sua capacidade intelectual, conseguiram chegar lá. Mas não tem que comparar com a nossa. Não tem que comparar com a nossa. Nós estamos num nível superior, por isso que nós somos privilegiados. Que a Bíblia chega a dizer que nós estamos assentados em Cristo Jesus nos lugares celestial, aonde, aleluia, eles, se não tomarem essa mesma posição, eles não podem sentar. Nós já estamos, porque o texto está dizendo que nós estamos assentados em lugares celestial em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos numa posição muito maior e muito melhor, mais elevada de qualquer outro ser humano. Por isso que nós temos que aprender, sermos cada vez mais gratos e valorizar a posição que Deus nos chamou, a posição que Deus te deu, a posição que Deus te colocou. Você não está sentado em qualquer lugar, você está sentado em regiões celestial, numa dimensão além da dimensão humana. Glória a Deus, aleluia. Deus não só nos declarou inocente, como nos conduz para
perto dele. Veja o privilégio. Além de nós sermos declarados inocentes, Deus nos traz para perto dele agora, para próximo dele. Ao invés de sermos inimigos, tornamos seus amigos, ou melhor, seus filhos. Da posição de inimigo, nós vamos se tornar agora seus amigos. Glória a Deus. Oh, aleluia. E se é amigo de Deus, com todo respeito ao nosso prefeito, que eu conheço também, com todo respeito ao nosso presidente, que alguns podem se achar aqui, eu sou amigo, mas ser amigo de Deus é muito mais nobre. É muito mais nobre de qualquer. É um direito que nem todos podem ter. Mas é só aqueles que estão em Cristo Jesus. É só aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. É só aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus, que foram justificados, foi removido a sentença de sobre suas vidas, se torna agora amigo de Deus. Isso. Nessa posição nós chegamos perto de Deus. O texto vai dizer que nós temos paz com Deus. Além de nós sermos justificados, nós passamos a ter paz com Deus, porque é removida a parede da divisão que existia, a inimizade que o pecado levava mais tempo com Deus, porque o pecado é uma afronta contra Deus, é uma afronta contra a santidade de Deus, um dos atributos de Deus. Mas agora foi removido, e aquela parede de divisão que afastava mais de Deus por causa do pecado, aquilo que o profeta Isaías já profetizou muitos anos antes, dizendo que as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Mas Jesus veio e rompeu a parede, removendo. E a Bíblia se quer dizer que ele cravou a cédula que era contra nós, das ordenanças, que seria o nosso fim quando fôssemos julgados. Ele cravou na cruz do Calvário, levando tudo, removendo tudo, para que agora nós tivéssemos paz com Deus, tivéssemos a paz de Deus sobre nossa vida. Eu cheguei a notar dizendo que é muito diferente de termos sentimentos pacíficos, como a calma, a tranquilidade. É muito mais que isso a paz, quando está falando a paz de Deus. Ter a paz com Deus significa, aleluia, estar reconciliado com Ele. Amém. É muito mais do que você ser pacífico, do que você ser tranquilo, porque muitas vezes uma pessoa pode ser pacífica e tranquila e não ter paz com Deus. É muito além, é estar reconciliado, não tem mais parede de divisão, é muito além. E é isso que nós precisamos mantermos na presença de Deus. Aqui diz que não existe mais hostilidade entre nós e o Pai, não existe nada que venha atrapalhar, nada que interrompa a nossa comunhão. É isso que nós precisamos. Nenhum pecado que venha bloquear o nosso relacionamento com Ele. Só é possível ter paz com Deus porque Jesus pagou o preço por nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário. Só é possível. Nenhum outro meio é possível alguém ter paz com Deus, mas é só através do sacrifício de Jesus. E Paulo escreve uns textos muito lindos, que está em Efésios capítulo 2, verso de número 12, é um texto um pouco longo. A seguir diz assim: e naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tinha esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegassem perto, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Só Ele que conseguiu. Por glória a Deus. Antes era a nossa situação sem paz, sem comunhão com Deus, sem direito de se aproximarmos de Deus, não fazíamos nem parte das promessas que era relacionado para o povo de Israel. Mas agora em Cristo Jesus Ele une tudo.
judeu, gentil, negro, branco, pardo, todo. Não tem